Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do meu romance favorito da Jane Austen, que é Persuasão. Persuasão foi escrito entre 1816 e 1817. A Jane já havia escrito as suas obras conhecidas como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Abadia de Northanger. E Persuasão foi publicado então póstumamente, então a Jane não viu o seu livro sendo publicado, porque infelizmente ela acabou falecendo antes. Então Persuasão foi publicado juntamente com a Abadia de Northanger, com a ajuda do seu irmão Henry Austen. E o livro, que eu creio que muitos de vocês já conheçam a história, vai contar então a história da jovem Anne Elliot, que 8 anos antes do início do romance tomou aí uma decisão, foi persuadida pela sua madrinha, chamada Lady Russell, a romper o seu noivado com até então o capitão Wentworth, por quem ela era muito apaixonada, mas por causa da falta de fortuna do capitão e das faltas de perspectiva deles, ela acabou então desistindo do noivado e até o começo do romance, ela não se envolveu com mais ninguém. 8 anos se passam e nesse meio tempo, a Anne, que faz parte ali, de uma família aristocrática muito rica e muito influente na sua região, eles precisam então deixar Kenilworth Hall, que é a propriedade, por conta das altas dívidas que o pai adquiriu após a morte então da mãe da Anne e da Elizabeth e da Mary Elliot. A família Elliot então vai para Bath, mas Anne acaba ficando para trás para cuidar da sua irmã Mary, que é casada ali com Charles Musgrove, e durante esse tempo, os novos inquilinos de Kenilworth Hall chegam então na região, que é o almirante Croft e a senhora Croft, e a senhora Croft não é nada menos do que a irmã do capitão Wentworth. Então esse cenário acaba favorecendo esse reencontro entre a Anne e o capitão. Só que, como é de se esperar, o capitão está muito ressentido da Anne e ele começa então a cortejar uma das meninas Musgrove, que no caso é a Louisa Musgrove. E esse cortejo vai acalentar em muitos problemas aí no decorrer da história, porque o capitão Wentworth toma essa decisão um pouco de uma forma descuidada. E essa forma descuidada vai causar ali alguns conflitos no decorrer do livro. O resumo da história é essa, né? Um pouco mais que isso já é spoiler do que vai acontecer, mas eu tenho um carinho muito, muito grande por esse livro. Realmente é o meu queridinho da Jane, é o meu favorito dela, não tem como. Eu acho que o Persuasão, ele tem uma escrita maravilhosa, tem uma escrita extremamente madura. Então, na minha opinião, o Persuasão marcaria o início de uma nova era de romances da Jane se ela tivesse vivido mais tempo. E como todos os livros da Jane, ele sempre lida com temas muito interessantes, muito pertinentes à história e para nós também refletirmos. E o primeiro grande tema é justamente a questão do casamento. Então o enredo gira em torno desse noivado rompido entre a Anne e o capitão, e é muito curioso que Persuasão, ele começa já com o casal principal já se conhecendo antes do início do livro, enquanto que nos outros romances o casal vai se conhecendo no decorrer do livro. Aqui não, aqui o livro já começa com uma história de amor que não deu certo e a gente vai ver essa história de amor sendo ali refeita durante o livro. O que eu quero dizer com isso? A Anne e o capitão têm muitos recomeços aqui no livro. Eles tiveram que recomeçar as suas vidas após o rompimento do noivado. Então o capitão foi para o mar e fez fortuna e volta. Então a Anne precisou seguir com a sua vida, meio que recomeçar de novo. Então tem essa questão deles já se conhecerem e também tem a questão do casamento imprudente. Então a gente vai ver sendo muito discutido aqui, né, o que pode-se considerar um casamento imprudente. Será que dois jovens que estão apaixonados, que estão dispostos a lutarem por suas vidas, seria então um casamento imprudente? No caso aqui da Anne e do capitão. O tema da persuasão também vai aparecer em diversos momentos do livro, não somente a questão da Lady Russell persuadindo a Anne, mas também a questão da Louisa Musgrove não aceitando a persuasão de outras pessoas. Então a Louisa, ela é meio que o contraponto da Anne aqui, para mostrar que nem sempre você ser cabeça dura, você ser extremamente teimoso e decidido é bom. Que o mais importante, isso a gente vê explicitamente nas obras da Jane, é a questão do equilíbrio. Então a virtude, ela é o meio termo, não é você ser cabeça dura e você não ouvir ninguém, mas também não é você ser uma pessoa muito fácil de ser persuadida a fazer coisas que talvez você não deveria fazer. Aí vem a questão da discussão do conselho da Lady Russell, que foi uma coisa que eu discuti bastante com as amigas que eu li esse livro no finalzinho de 2020, que a Lady Russell estava certa em realmente persuadir a Anne a tomar aquela decisão?
é uma coisa que fica extremamente ambígua no livro, porque nem mesmo a Jane, o narrador, nada vai dar um veredito final e vai falar assim, olha, a Lady Russell estava errada e vai mostrar isso pra você. Não, ela deixa essa discussão sendo feita pelos personagens, pela própria Anne também durante o livro, essa questão da persuasão de você fazer uma pessoa tomar uma decisão extremamente importante na sua vida que vai ter consequências muito, muito fortes, muito graves. Então ela deixa essa discussão aí rolando até o final do livro e não dá uma conclusão. Então ela deixa que os leitores tirem as próprias conclusões a respeito disso, né? Até que ponto um conselho realmente é bom. E aí, falando sobre a questão da persuasão, entra então também um outro tema que eu acho fantástico que é discutido aqui, que é a respeito da constância amorosa entre homens e mulheres. A gente tem aí a discussão, a famosa discussão da Anne com o Capitão Harville, aqui no capítulo 11 da segunda parte, se não me engano, em que eles conversam a respeito dessa constância, que vai culminar aí no final do romance, né? Como que um homem e uma mulher se comportam no fim de um relacionamento. E é interessantíssima a discussão entre eles, porque mostra assim que cada um está vendo pelo seu lado, pelas experiências que viveram. Então a Anne está vendo pela própria experiência, o Capitão Harville está vendo através de outras experiências que ele viu. Eles também não chegam a nenhuma conclusão, nem a Jane também dá nenhuma conclusão a respeito disso. O que eu concluo como leitora e como pessoa, etc., é que há comportamentos imprevisíveis dos dois lados. Então os dois lados conseguem ser constantes e inconstantes no amor também. Uma outra coisa que é muito interessante em Persuasão, que é citado também em outros livros da Jane, mas nesse livro eu acho que ele é um tema que aparece com mais constância, é a questão da leitura. Então a gente tem aqui a Anne, né, conversando com o Capitão Benwick a respeito de literatura e como que essa literatura às vezes pode ser boa, mas também pode ser prejudicial quando você está em um estado constante de tristeza, como é o caso do Capitão Benwick. Então aqui há muitas discussões sobre poesias, sobre romances também. Então a gente tem um pouco aqui da questão da poesia da época que estava começando ali o auge da poesia romântica. Então tem Lord Byron e Companhia Limitada. Então até mesmo a visão da Jane a respeito dessas obras que são bonitas, são maravilhosas de se ler, mas que uma pessoa que está talvez em um estado emocional muito à flor da pele, como é o caso do Capitão Benwick, pode ser um pouco prejudicial também. Então, e é interessante que a própria Lady Russell, ela faz um comentário a respeito do Charles Musgrove, de que ela disse que, olha, o Charles Musgrove não é um homem muito letrado. Então, por isso que ela achava que o Charles Musgrove não era um pretendente digno para a Anne também. Na minha opinião, a Anne é a melhor protagonista da Jane, até um pouco acima da Elizabeth Bennet. Eu acho a Anne maravilhosa. Ela é, assim, uma mulher que tem um coração de ouro, um coração enorme, é muito bondosa, muito paciente com os familiares dela, porque vocês leram, vocês sabem que os Elliots aqui não são pessoas fáceis. Ela tem um excelente bom senso, o melhor bom senso do que até a Lady Russell, porque a Lady Russell, ela tem um sério problema de que ela fica muito cega por conta de status social. Então, essa questão dos títulos e status social é uma coisa que aparece com muita força aqui também em Persuasão, porque até mesmo o pai da Anne, o Sir Elliot, é muito preocupado com essa questão de status, de posicionamento social, de boas companhias, como vai dizer o Sr. Elliot, e a Anne não está preocupada com isso. E a Anne, ela nunca se encaixa em lugar nenhum, ela está sempre tentando se encaixar, até que por fim ela encontra ali na família Musgrove uma certa amizade, um certo carinho, uma certa aceitação, sabe? Coisa que ela nunca vai encontrar na família dela, porque a família dela meio que a despreza. E Persuasão também é um livro bem interessante porque ele se passa em vários lugares. Então a gente começa a história em Kenilworth Hall, né, com toda aquela pompa. Depois a gente vai para Upcross. Upcross já temos uma família um pouco mais aberta, um pouco mais harmoniosa, né, um pouco mais acolhedora, coisa que a gente não vê quando nós estamos na parte ali de Kenilworth Hall com os Elliots. Depois eles vão para Lyme e vemos mais uma família acolhedora. Aliás, os marinheiros aqui, né, as pessoas que trabalhavam na marinha são realmente retratadas como pessoas extremamente amigáveis, extremamente simpáticas, totalmente o oposto dos Elliots. Então, eu vejo isso muito também por conta da influência que a própria Jane teve a respeito dos seus irmãos. Então, os dois irmãos mais novos, o Frank e o Charles Austen, também foram marinheiros e ela tinha um carinho enorme por eles, muito grande mesmo, era muito apegada a esses irmãos. Então, eu vejo que a Jane se inspirou muito nos seus próprios irmãos para escrever aqui, para retratar os marinheiros aqui em Persuasão. Então, como eu falei para vocês,
Persuasão é também um romance sobre recomeços. Então a gente vai ter aqui em vários momentos, em alguns estágios do livro, a Anne e o Capitão Wentworth voltando ao estágio inicial da relação deles, principalmente quando chegamos na parte 2. Então aos poucos eles vão descobrindo que, principalmente o Capitão, que eles ainda se amam, que eles ainda estão interessados um no outro, vão tentar superar esse ressentimento. Então, e essa questão do recomeço tá muito ligada à própria Anne, porque a Jane fala com muita clareza, assim, que a Anne está com 27 anos, já era considerada velha, eu estou com 27 também, quando estou gravando esse vídeo, e ela não se sentia mais tão bonita, né, ela fala que ela não tinha tanta beleza, até que em um dado momento, essa beleza da Anne ressurge, né, quando eles estão lá em Lyme, e esse ressurgir da beleza da Anne também ressurge com o interesse do próprio Capitão Wentworth. Então, como se a história realmente voltasse ao estágio inicial do cortejo entre o Capitão e a Anne, 8 anos atrás, antes de começar o livro. E, claro, a gente tem a famosa carta do Capitão Wentworth, aquela carta que realmente encanta você por toda a sinceridade, por todo o coração derramado que ele coloca ali. Por isso que eu considero Persuasão, assim, o romance mais romântico da Jane em todos os sentidos, né? Porque nós temos uma carta extremamente romântica aqui, coisa que a gente não vê nos outros livros da Jane, né? A gente não vê os outros mocinhos levando uma carta para as mocinhas dos romances. Então nós temos uma carta extremamente romântica. Temos também toda essa questão de um amor que foi rompido e que retorna. Então acho que é por isso que o final realmente nos deixa com aquele coração quentinho, assim, sabe? E caso vocês não saibam, Persuasão tem 2 finais. Então nós temos o final oficial que a gente conhece e um outro final que, na verdade, a Jane reescreveu, porque ela não gostou muito da forma como terminou a história. E aí ela acabou reescrevendo e esse final ficou salvo, não se perdeu. Então, em algumas edições brasileiras, nós temos os 2 finais presentes no livro. Ainda falando sobre também essa questão dos recomeços, né? Nós temos aqui duas situações duplas em Persuasão, né? Nós temos, então, a queda do pequeno Charles, que é logo no começo do livro, que precede o encontro entre a Anne e o Capitão, que é um encontro mais frio, um encontro cheio de ressentimentos. E, por fim, nós temos a queda da Louise em Lyme, e essa queda vai fazer com que, na verdade, a Anne e o próprio Capitão acabem se reaproximando, acabem aí se encontrando depois de tanto ressentimento, de tanto tempo longe um do outro. Então isso também está ligado a esses recomeços em que o livro trata. Então é isso, gente. Se eu falar mais coisa, eu vou dar spoiler. Eu amo demais esse livro, demais mesmo, assim. Eu gosto muito dos filmes que nós temos, né? Nós temos 2 adaptações bem conhecidas de Persuasão, o filme de 95 e o de 2007. Eu gosto muito de ambas, mas eu tenho um carinho especial pelo de 95, porque ele é um filme muito mais fiel à história original do que o de 2007, que eu acho ele um pouco mais corrido, mas também não deixa de ser bom de assistir e recomendo os 2. Então fica aqui a dica, se você não leu Persuasão, por favor, leia, é maravilhoso. Incrível, você vai se emocionar. Pra mim é um livro emocionante, porque eu sempre termino de ler, eu choro. Não sei porquê, mas pra mim sempre mexe demais esse livro, que eu acho que trata realmente de muitas emoções. É um livro extremamente sensível da Jane e, na minha opinião, o melhor dela. É muito irônico que assim que ela terminou de escrever Persuasão, ela já falece. Então, quando ela estava escrevendo o romance, ela já estava doente, ela já estava sentindo dores, ela já estava sentindo cansaço. Ela comenta nas cartas, assim, bem breve, de forma bem discreta, de que tinha dia que era muito difícil escrever. Então, esse livro, ele é, assim, de certa forma, um livro muito emocional. É um livro que se você conhece um pouco da biografia da Jane, né, os últimos anos dela, né, você lê Persuasão realmente com outros olhos, né, com um olhar que falava, caramba, a Jane escreveu tudo isso doente, já nos seus últimos meses de vida. Então eu acho que é por isso que acaba misturando tudo isso, a questão da morte da Jane logo em seguida, e de ser temas tão sensíveis, que realmente me emociona muito. Então toda vez que eu termino de ler eu choro, e dessa vez não foi diferente, eu terminei de ler, eu tava chorando. Então é isso, fica aqui a dica, por favor, não deixem de ler Persuasão, principalmente se você é fã da Jane, e a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês, e até mais.